Obrigado por ter vindo especial para as mulheres, hoje das mulheres, então parabéns para vocês. E eu acho que coincide muito bem com carreiras no mercado financeiro, porque atualmente só 20% das carreiras no mercado financeiro são compostas por mulheres, né? E a gente tenta mudar isso, eu acho que tem que mudar isso também. Espero que vocês se interessem mais pela carreira, de verdade, espero que vocês gostem do evento, não só vocês como todo mundo. E é isso aí, eu vou dar a palavra agora para o Rubens, ele se apresenta melhor do que eu apresentando ele, espero que vocês gostem do evento como um todo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aproveitar o gancho do Luiz aí, né? Feliz Dia Internacional das Mulheres. Como ele falou, tem uns 20% de mulheres no mercado financeiro. Quem conhece a gente é uma escola de negócios, a gente tem por volta de 20% de alunas lá também. Então, a estatística ela bonita, né? Ela funciona. Mas tem um monte de estudo que mostra que empresas que têm mulheres no conselho de administração ou que têm mulheres em posições de tomada de decisão têm uma chance menor de quebrar. O número de empresas que pedem falência com mulheres no conselho é menor. Então, existe uma falta grande. Eu espero que vocês se envolvam com isso e sejam protagonistas nesse mundo. Tá? O pessoal pediu para eu vir falar sobre carreira no mercado financeiro. Quem estava na palestra que eu vim fazer em novembro? Então, pouca gente, ótimo. Então, vai ser tudo novo aqui. E aí, uma coisa que eu queria que vocês pensassem é o que faz alguém no mercado financeiro. Não sei se alguém teve contato já com isso, ou se já estudou sobre, leu sobre, etc. Tem muita carreira no mercado financeiro, não é um negócio caixinha preta como todo mundo pensa, né? Quando eu comecei a fazer engenharia, meus amigos falavam que queriam ir para o mercado financeiro, eu ficava pensando, porra, por que você está fazendo engenharia para trabalhar numa agência do Itaú, né? Não faz sentido. E não é isso que se faz, tem muitas carreiras muito diferentes, e a gente vai falar de algumas delas aqui. Em algumas dessas carreiras, o que se faz no dia a dia é analisar empresas. Então, você vai ficar tentando entender como as empresas funcionam, como elas operam, para dar pareceres sobre elas, pode ser uma série de coisas. Decidir se uma empresa deveria comprar outra, decidir se você deveria comprar ação de uma empresa, ou você vai lá e compra um pedaço dela e investe, ajuda ela a crescer, tem um monte de formas de fazer isso. Mas para a gente ter uma noção um pouco mais legal de como essa coisa toda funciona, depois eu falo mais especificamente das carreiras, vamos tentar sentir o que é estar na pele de alguém que faz alguma coisa no mercado financeiro. Então, eu vou convidar vocês para entrar no escritório comigo aqui, vamos fazer juntos uma análise e pensar um pouquinho como seria uma empresa. Aí você vai entrar nessa porta, eu vou estar com essa cara de ótimos amigos, né? Eu vou falar, pô, cadê o relatório que eu pedi? Entregou ainda, caralho. Então vamos pensar, você fala, tá bom, eu tenho que fazer com você a análise de uma empresa para a gente dizer se a gente deveria comprar um pedaço dela, se deveria investir na ação dela e tal. E o que eu faço agora, né? Como é que eu começo essa parada? E uma das coisas que a gente faz no início, quando vai começar a analisar uma empresa, é fazer uma análise setorial. A gente vai tentar olhar para o setor dela e dividir o problema em duas partes. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é se aquela é uma empresa boa. E isso vai envolver uma série de análises, vou tentar passar por isso. A segunda coisa é, se dado que é uma empresa boa, o preço que você está pagando por aquilo está adequado ou não. Então, são duas coisas diferentes. Às vezes o negócio é bom, mas está caro demais. Ou às vezes ele está barato, mas ele é muito ruim. Então, a gente vai tentar dividir essa coisa em duas partes aí. Para começar na primeira parte ali, se é uma empresa boa ou não, a gente vai tentar entender o setor em que essa empresa atua. E isso vai envolver uma série de coisas. Estou todo mundo meio quieto, meio tranquilo aí. Fiz uma piadinha, ninguém riu, fiquei triste. Vamos trocando ideia, tá? Se alguém quiser perguntar, levanta a mão, eu vou tirando dúvida aí. Acho que é legal esse momento para vocês aproveitarem. Deve ter um monte de curiosidade na cabeça aí, né? Um monte de coisa que vocês gostariam de saber. Então, levanta a mão, pergunta. Eu vou perguntar durante a palestra toda aí. Se alguém quer fazer alguma pergunta, não fica com vergonha não, tá? Então, vamos tentar entender o setor. A primeira coisa que a gente vai olhar é para a dinâmica. Dinâmica do setor onde a empresa está incluída lá. E aí, para fazer isso, uma das coisas que é legal você fazer é tentar entender como é que funciona a cadeia produtiva. Então, sei lá, você está avaliando uma empresa que faz embalagem. Então, dando um exemplo bem simples aí, tá? Às vezes eu vou simplificar as coisas, às vezes é mais complexo que isso, mas, sei lá, se tem uma empresa que faz embalagem plástica, ela vai ter lá um fornecedor que vai vender para ela o plástico granulado lá, para ela fazer depois o plástico dela.
Ou alguém vendeu algum derivado de petróleo para essa empresa que faz o granulado, alguém foi lá e fez a extração do petróleo, então você tem uma destilação do petróleo, aí tem o cara que faz o tratamento lá do produto, aí tem outro que gerou lá o granulado vendeu para a empresa de embalagem, a empresa de embalagem foi lá e vendeu para o cliente final que vai envasar alguma coisa para vender um cosmético, etc. Então você tem uma cadeia de produção, né? O produto ele vai andando ao longo de várias etapas, e é legal você entender essa dinâmica setorial, como esse setor se comporta. E dentro de como esse setor se comporta, tem uma série de coisas. Pode ser que quanto se gera de valor em cada etapa não seja a mesma coisa. Então pode ser que alguma das etapas dessa cadeia, a pessoa fique com a maior parte do lucro, ou ela tenha mais facilidade de repasse de preço. Tem uma série de coisas aí que você tem que avaliar. Por exemplo, sei lá, se você está falando de comprar plástico no Brasil, tem uma grande empresa que vende plástico, que é a Braskem. Provavelmente, se você vai comprar plástico, você vai ter que comprar da Braskem. Ela é, dentro da cadeia produtiva, talvez a empresa que tem o maior poder de barganha com o cliente. Se o cliente fala, não quero comprar da Braskem, ele não tem alternativa, por exemplo. Então, você tem a cadeia produtiva, tem uma série de empresas lá, cada uma tem uma importância diferente dentro dessa cadeia aí. E como que essas empresas estão gerando receita e valor agregado. Então, como eu falei, né? Nem sempre a facilidade de gerar receita é a mesma ao longo da cadeia e nem sempre se agrega o mesmo valor. Às vezes, você está falando refino de petróleo, pô, tem um valor agregado X. Você está falando de gerar um granulado, lá tem um valor agregado diferente. Então, cada uma delas vai pegar o produto, o insumo, vai transformar de um jeito e vai chegar num produto final lá. Além disso, tem uma questão do qual que é a importância, né, daquele negócio para o setor. E tem uma empresa que é legal para você entender isso. Já ouviu falar da Qualicorp? Quem já ouviu falar? Qualicorp. 3 pessoas aí. Qualicorp é uma empresa que faz um negócio que a gente chama de coletivos por adesão, para você fazer plano de saúde. Então, ela vende planos de saúde. Só que ela tenta ajudar as pessoas a se alocarem em grupos. Por que ela faz isso? Porque quando ela consegue achar pessoas que estão em grupos similares, as pessoas conseguem pagar mais barato nos planos de saúde, que elas conseguem fazer planos coletivos. O plano individual é muito caro. As operadoras de plano de saúde não querem fazer plano individual, porque normalmente quando alguém vai lá e procura um plano individual, o uso é muito alto. A gente chama de sinistralidade. Então, o que acontece, no fim das contas, é que a Qualicorp ajuda todo mundo da cadeia. Ela ajuda o cliente, porque ele consegue pagar mais barato, ela ajuda a operadora, porque ela consegue colocar a pessoa dentro de um grupo, ao invés de ter um plano individual. Então, todo mundo gosta da Qualicorp. Ela é querida por todos, ela é querida pelos clientes, ela é querida pelas operadoras, todo mundo ama ela. Então, a importância dela dentro da cadeia é muito grande. Provavelmente, se for acontecer alguma coisa que vai prejudicar a Qualicorp, tanto os clientes quanto as pessoas que se beneficiam dela lá com o plano de saúde, vão querer ajudá-la para que ela mantenha fazendo a sua atividade lá. Então, ela tem uma importância grande no setor e por isso ela aquele elo da cadeia é um elo forte, né? Aquele negócio é um elo forte dentro da cadeia de produção. E tem uma outra coisa que você pode tentar ver que é regulação. Então, eu estava falando sobre plástico, etc. Tem, sei lá, vamos pegar um setor que é muito regulado, telefonia. O setor de telefonia é um setor muito regulado. Para você ir lá e conseguir fazer a operação, você tem que conseguir aprovação, etc., um monte de coisa. Você tem que conseguir aprovação para construir sua infraestrutura e assim vai. Às vezes, uma até aluga da outra, mas tem uma série de burocracias que você tem que vencer ali. Toda vez que tem uma regulação para ser vencida, principalmente se ela for muito forte, você acaba criando uma barreira de entrada para outras empresas. Então, se você está num setor em que outras empresas não conseguem entrar, mesmo que seu serviço seja muito ruim, não tem como, não tem alternativa. As outras empresas não conseguem ir lá e fornecer um serviço para substituir você. Então, se você está num setor que é um setor regulado, você está protegido. Às vezes te complica, é um negócio que te traz dificuldade, por outro lado, é um treco que atrapalha os concorrentes, né? Todo mundo deve ter sofrido já com telefonia, e se não falhou o sinal do celular de vocês na hora que você estava no pior momento possível da vida, que era perdido no meio da rua lá, tentando ver um mapa ou pedir um transporte aí, quem atira a primeira pedra é quem não passou por isso. Além disso, o negócio que dá pra gente ver no setor é o tamanho do mercado e a capacidade de precificação. Então, tem duas coisas. Por exemplo,
tamanho do mercado. A gente está falando de uma empresa que está operando num setor em que a receita total do setor é 10 milhões de reais, ou a gente está falando de uma empresa que está num setor que tem 80 bilhões de reais? Isso vai fazer diferença para o quanto ela consegue crescer, o quanto ela consegue gerar de valor e assim vai. Então, sei lá, você pega o setor de cosmético no Brasil, por volta de 80 bilhões de reais por ano que se vende de cosmético. É um mercado grande, tem espaço para empresas grandes como Natura, como Boticário, assim vai. Às vezes você está num mercado muito de nicho, um mercado muito pequenininho, é uma característica setorial diferente que você tem que levar em consideração na hora de fazer uma análise de uma empresa. E o market share é o quanto uma empresa tem do total do mercado. Então, você pega lá, tem uma empresa no setor de bebida tipo a Ambev, a Ambev tem 75% do mercado. Você percebe que ela tem essa porcentagem estável do mercado. Esse é um setor com uma dinâmica diferente de um setor em que o máximo, a maior empresa, o maior player, que a gente costuma falar, tem 5%. Né? Você tem um setor em que você tem uma empresa que na parada toda, a dinâmica toda setorial é diferente de um setor em que tem um monte de empresas competindo umas com as outras. Então a gente também olha para esse negócio e tenta entender se existe muita movimentação de participação de mercado entre uma empresa e outra, porque isso pode indicar uma competição maior entre as empresas. E se você está num setor em que a competição é maior entre as empresas, provavelmente você vai ter uma dificuldade maior de gerar lucro, porque sempre vai ter um novo entrante, vai ter uma empresa começando com preço baixo, tentando ganhar mercado, tomando seu cliente, investindo em marketing, assim vai. Então você tenta ver esse tipo de coisa para ver que tipo de ameaça que essa empresa pode sofrer na hora que ela está fazendo um investimento, lançando um produto novo, assim vai. E capacidade de precificação é o seguinte, às vezes, imagina que você tem um produto que é muito, muito, muito diferenciado. E aí você tenta vender ele para o mercado. Você fala para o mercado, olha, eu vou aumentar o meu preço em 15%. Sei lá, você tem lá um iPhone, né, que custa mais ou menos o tanto que custa o meu carro. Mas... beleza. Aí a galera ia falar, cara, o iPhone vai custar um carro. Vai ter gente que vai falar, beleza, eu pago, tranquilo, vai lá, paga no iPhone e tal. Você tem uma capacidade de precificação alta, ou seja, você consegue ir lá e colocar o preço que você quiser, ou quase o preço que você quiser lá no cliente, e o cliente aceita. Tem setores em que isso não acontece. Por exemplo, estava rolando há umas semanas atrás aí, uma competição em que o pessoal tinha que analisar o grupo Ultra. Uma das principais empresas do grupo Ultra é o Ipiranga, Postos Ipiranga. Aí, a galera estava fazendo análise setorial, etc e tal, e uma das coisas que dá para você perceber legal lá no grupo Ultra é que a empresa não tem capacidade de precificação, a Ipiranga. Se você vai lá e falar, eu vou cobrar R$2 a mais na minha gasolina porque eu quero, o cara vai no outro, né? Ele vai no outro posto. Então você não tem uma capacidade de precificação, você não consegue lá e impor o seu preço no cliente. E outra coisa que a gente olha também são as margens. Então você fala, putz, eu gerei um lucro lá de 100 milhões de reais. Aí você fala, será que é bom ou ruim isso daí? Não sei, né? Se eu tive 100 milhões de reais numa receita de 130 milhões de reais, é pra caramba, puta, uma margem animal. Você realmente conseguiu gerar lucro em cima do quanto você vendeu. Agora, se você tem 100 milhões de reais e você vendeu 10 bilhões de reais, não é tão bom assim. Então a gente tenta ver também por setor qual que é a capacidade dela de converter custo, a capacidade dela de gerar lucro em cima do investimento que ela está fazendo e assim vai. Então, sei lá, tenta pensar numa empresa... Você pega, por exemplo, o Facebook. Cara, o Facebook tem margem super alta, porque o cara tem um custo fixo que é relativamente baixo para o quanto ele gera de serviço. Um cliente a mais não faz com que ele tenha que aumentar muito o custo dele, e ele consegue diluir esse custo todo de pessoal, etc., com a pancada de clientes que ele gera. A gente costuma dizer que ele tem uma alavancagem, você tem que aumentar muito pouco o seu custo para conseguir aumentar a sua receita. Agora, você pega uma empresa, por exemplo, a JBS. Cara, a JBS tem que ir lá e comprar o gado, ela tem que fazer o abate do gado, tem que fazer o corte, envasamento, transporte refrigerado, bota na loja, forma estoque, faz propaganda. Para ela vender um negócio a mais, pelo menos o produto ela teve que produzir a mais, certo? Então, ela tem um custo que não é muito escalável, não tem muita alavancagem. Quando você está olhando as suas empresas, dependendo do setor que ela está, ela vai ter margens diferentes.
E, às vezes, você está num setor que precisa de muito investimento. Então, imagina que você vai abrir uma escola, que nem a BTM. O que você precisa fazer de investimento para abrir uma escola? Quase nada, né? Se dá para você alugar a sala por hora, por exemplo, dá para você pagar professor por hora e alocar eles quando você precisa. Você vai ter custo com marketing, você vai ter que colocar um escritório para as pessoas trabalharem, pode ser pequenininho. Sua barreira de entrada ali, a necessidade de investimento não é muito grande. Agora, imagina que a gente se une aqui e resolve falar, vamos abrir uma empresa que vai fazer extração de minério de ferro. Cara, você vai ter que investir pra caralho, porque você vai ter que comprar máquina, equipamento, contratar gente, vai ter que conseguir uma concessão lá para explorar uma região, etc. Então você vai ter lá uma necessidade de investimento muito grande. Alguém quer perguntar? Vocês estão muito quietinhos, vamos dar uma energizada aí. Levanta a mão, levanta a mão. Não? Então tá. Depois que você entendeu o setor, você fala, puta, deixa eu entender essa dinâmica aqui. Então você tem essas empresas que participam desse mercado, elas conseguem ter uma margem que é na média tanto assim, eu entendi como é que funciona a cadeia produtiva, quem que é mais forte dentro dessa cadeia produtiva ou não, se a empresa tem capacidade de precificação, né? As empresas do setor têm capacidade de precificação ou não, eu entendi, você precisa de muito investimento para crescer a receita, então você começou a olhar para o setor e falou, tá, agora eu tenho um pouco mais de noção sobre como é que funciona o setor em que essa empresa está inserida. Vamos começar a dar uma olhada, de fato, na empresa em si. E uma das primeiras coisas que a gente faz na hora de olhar para a empresa, a gente já está entendendo mais ou menos o setor dela. Você fala, puta, entendi o setor já, como é que funciona. E você olha lá para os produtos que ela tem. Sei lá, BRF tinha lá produto, tinha carne bovina in natura, carne bovina processada, carne de frango in natura. Você sabia todas essas linhas de produto, quanto vinha de receita de cada linha de produto, qual era a margem de cada uma delas, etc. Então você vai fazendo essa análise e você começa a fazer um mapa mental de como a empresa opera. No fim das contas, o que você está tentando entender é entender como é que essa empresa funciona e se ela gera valor para as pessoas. Então você vai lá e faz essa análise sobre as linhas de produto. E uma das ferramentas que a gente usa bastante comuns aí para fazer análise de empresa é a chamada 5 forças de Porter. Quem já ouviu falar aí? Um pouco mais gente. Essas 5 forças de Porter foram desenvolvidas por esse cara aí que está na foto, chamado Michael Porter. E o Porter ele começou a fazer um estudo para tentar entender o que fazia uma empresa ser uma empresa muito boa no longo prazo. O que fazia com que uma empresa começasse a atividade dela e quebrasse rápido, e o que fazia com que uma empresa passasse décadas tendo bom resultado. E aí, no fim das contas, ele chegou em uma conclusão de que ele tinha que analisar 5 coisas. Ele começou a olhar para, por exemplo, como é que era a dinâmica do setor em que as empresas estavam inseridas e como é que era a capacidade delas de barganharem com clientes, por exemplo. Então, vou dar um exemplo. Imagina que você tem uma empresa lá e um dos seus clientes compra 70% do que você vende. O único cliente que representa 70% das suas vendas. Aí um dia você chega para o seu cliente e fala, ó, cliente, eu preciso aumentar 10% o meu preço, porque o meu custo aumentou e tal, blá. Aí o cara da área de compras do seu cliente fala, não, se você aumentar o preço eu vou parar de comprar. O que você faz? Tá bom, né? Fazer o quê? Vou perder 70% da minha receita? Não tem como. Se você tivesse uma carteira de clientes que era mais pulverizada, você conseguiria ir lá e falar, olha, eu estou repassando o preço, se um cliente ou outro parar de comprar, ok, você trabalha depois daquela conta, etc., mas você está sofrendo uma barganha menor desses clientes. Você tem uma empresa que está mais protegida, ela está mais estável. Outra coisa que você também olha em geral é o poder de barganha que você tem com os seus fornecedores. Porque às vezes pode acontecer o contrário, né? Às vezes você compra de um único fornecedor, você só tem ele para comprar, aí o seu fornecedor chega para você e fala, eu vou aumentar 10% o preço. Se você não tem mais ninguém de quem comprar, você vai falar o quê para o seu fornecedor? Tá bom. Então, aumenta o preço aí que eu vou ter que comprar assim mesmo, não tenho escolha. Então, a gente tenta olhar
dentro da cadeia produtiva, como é que a empresa está posicionada? Se ela sofre pressão dos fornecedores, porque ela é obrigada a pagar mais caro se o fornecedor decidir, porque ela não tem escolha, ou se ela consegue repassar esse negócio para os clientes ou não, né? De repente ela fala, cara, tomei um repasse de preço de um lado, não consigo passar do outro. A empresa vai ter suas margens de lucro ali, expressas por causa disso daí. A gente vê também como é que é a ameaça de novos produtos. Então, é engraçado isso, né? Até porque as coisas elas andam muito rápido, né? A inovação é muito forte, tem se tornado cada vez mais forte. Mas você tenta olhar para ver se tem algum produto que substituiria aquele. E você vê se existe uma ameaça daquilo lá. Hoje, por exemplo, smartphone é ameaça para notebook. Tem gente que não tem mais notebook. A pessoa fala, consigo fazer tudo o que eu preciso do meu celular, para que eu vou ter um notebook na minha casa? Então, é um produto substituto que causa uma ameaça. Há um tempo atrás, o celular foi uma ameaça, por exemplo, para o iPod. Cara, você não precisa mais do iPod, você tem no celular. Então, você tenta olhar essas coisas para ver se tem alguma empresa que pode surgir com um produto que vai acabar com o seu mercado. E é legal contar que tem umas empresas agora que elas ficaram meio espertinhas, elas perceberam que tem muito mercado secular, assim, empresa que ficou anos, às vezes o século todo produzindo o mesmo produto e quebrou porque veio algum grupo de gente que estava numa garagem lá no Vale do Silício e 5 pessoas comendo miojo todo dia e foram lá e destruíram uma empresa de $1 bilhão que ficou o centenário ali produzindo alguma coisa. Então, o que essas empresas grandes começaram a fazer? Elas começaram a criar startups, que eles chamam de startups nas bordas, nas periferias. Então, tem uma empresa brasileira que chegou, formou uma startup dessa, ela falou, galera, é o seguinte, vocês têm um tal orçamento aqui, e a missão de vocês é descobrir o produto que vai destruir a gente. Então, a própria empresa contratou pessoas para destruir o produto dela, mas ela está fazendo isso dentro de casa. E aí você consegue minimizar essa ameaça de produto substituto. Você está gerando produto substituto para o seu produto e você vai conseguir ditar como é que o mercado vai funcionar sem que algum bando de doido lá da garagem venha e destrua a sua empresa. E tem umas coisas legais também, que quando você está vendo uma empresa, às vezes você tem produto que é complementar ao outro, tem produto que é substituto de fato ao outro. Então, quer ver um exemplo legal? Imagina que você está analisando uma empresa que fabrica queijo ralado, queijo ralado. Aí é muito comum você comer queijo ralado com massa, né? Massa com molho de tomate, etc. Aí imagina que por algum motivo o tomate fique caro pra caramba, como aconteceu um tempo atrás, e cada lata de molho de tomate passe a custar R$20. Provavelmente aquele seu miojo com salsicha do fim de semana ali, que era gourmet, né? Já era, acabou, R$20 na lata de molho de tomate, esquece. Por consequência, você vai provavelmente consumir menos queijo ralado. Porque eles são produtos complementares, em geral. E aí você vai ter a empresa de queijo ralado se ferrando porque tem algum problema no tomate. Tentar ver se existe essa relação muito forte com alguma coisa é legal também, porque daí você acompanha o mercado do produto substituto para saber se você vai ter algum impacto. Do produto complementar. Às vezes o produto é realmente substituto. Então, uma coisa que acontece, por exemplo, quando você tem aumento muito forte de inflação, desemprego grande, etc., é que as pessoas param de consumir carne bovina e começam a consumir frango. Você vê muito claro esse movimento. A carne bovina começa a cair as vendas e o frango começa a aumentar as vendas. É porque todo mundo gosta mais de frango agora? Provavelmente não, né? É porque ficou muito caro comprar carne bovina, as pessoas vão substituir o produto. Se você sofre desse tipo de efeito, é legal você estar atento para saber como é que essa dinâmica funciona. E aí tem a ameaça de novos concorrentes e a rivalidade entre os concorrentes. Então, a ameaça de novos concorrentes qual que é a facilidade que uma empresa teria de vir e tomar meu mercado. E aí depende muito da indústria, do setor que a gente estava falando antes. Imagina que você resolve que você abre uma lanchonete aqui na UFSC. Cara, 4 meses você está tomando cliente da lanchonete que está aqui embaixo. Que é muito fácil fazer, né? Muito fácil. Ter empresa nunca é fácil, tá bom? Tem isso na cabeça, é sempre muito difícil. Mas é mais fácil do que outras empresas. Então você vai lá, consegue um espaço, compra estoque, bota lá o sistema de
de gestão da cozinha, etc. Cara, em 4 meses você está com uma lanchonete rodando e tomando o cliente do cara que está do seu lado. Então a ameaça de concorrente para essa empresa é muito grande. Agora imagina que você resolve disputar com a SpaceX. Quem já ouviu falar da SpaceX? Ah, a galera tá ligada aí, Elon Musk. Cara, o cara produz foguete que vai para o espaço e volta e aterriza, velho. O cara pousa um foguete. Imagina se você resolver que você vai disputar com essa empresa. A ameaça de concorrente dele é muito maior do que a da lanchonete. Porque ele tem lá uma equipe mega especializada, o negócio demanda muita tecnologia, precisa de muito capital e assim vai. Então, ele tem uma ameaça de concorrente muito menor do que a da lanchonete. E aí você tenta ver naquele setor se você tem esse tipo de coisa. Tem um cara muito famoso aí que é o Warren Buffett. Ele é o maior investidor da história, né? E ele por muito tempo não investiu em empresas de tecnologia. Amazon, Microsoft, ele sempre ficava de fora dessas coisas. Porque ele falava, cara, eu não consigo entender como é que evolui esse setor. É muito rápido, eu não entendo como é que funciona. E eu não sei se vai surgir alguma coisa que vai tirar espaço da Microsoft, de repente. Porque o negócio é muito dinâmico. De repente vem algum substituto lá, a facilidade de você tirar espaço dessa empresa é um negócio que eu não consigo entender. É uma ameaça de concorrente alta na visão dele. Então, sempre mas em geral tem mercados que são mais suscetíveis a esse tipo de coisa. Uma outra vantagem competitiva legal de citar é da Microsoft. Não sei como as pessoas lembrem disso daí, eu não lembro, eu li, tá? Confesso. Mas lá na década de 80 começou a ter muito a expansão do PC. Né? A IBM começou a produzir computador para pessoas, né? Ficou menor, antes ocupava uma sala. Muito bem. Eles começaram a fazer isso e a IBM ela virou meio uma montadora de computador. Ela terceirizou a produção dos chips e ela terceirizou a produção do sistema operacional. Ela pegava essas coisas e montava no PC e vendia. E aí a empresa que foi escolhida para fazer processador foi uma empresa que vocês devem ter ouvido já, chama Intel. E a outra que foi para fazer o sistema operacional foi a Microsoft. Nessa época, tinha umas outras empresas que estavam disputando esse mercado e tal, mas eles cresceram muito rápido com essa história do PC que a IBM montava lá e tal. E o que aconteceu foi que a Microsoft dominou o mercado nessa época. E aí é o que a gente estava falando agora há pouco. Cara, trocar do Windows para outra coisa é muito difícil. Se todo mundo está usando o Windows, mais difícil ainda, porque daí o software que você quer usar só tem para o Windows, o negócio que você precisa fazer lá, um gadget ou alguma coisa que você quer plugar no computador, só tem para Windows. E aí a Microsoft acabou dominando o mercado de sistemas operacionais, meio vindo no embalo dessa da IBM aí. E aí nunca mais conseguiram tirar mercado. A Apple deu uma crescidinha ultimamente, Linux tem uma participação. Mas, cara, assim, você pega nas empresas, é Windows. Não tem disputa. E a outra empresa que também se beneficiou desse movimento foi a Intel, né? Se você olhar o market share da Intel no mercado de processadores, é 90% desde sempre. E ela vende muito, muito, muito mais do que a concorrente dela, que é a AMD. Então, teve alguns momentos na história que a AMD fez processadores melhores do que os da Intel. Mas a IBM estava comprando da Intel e ela tinha essa demanda gigante. Então, quando a AMD ia lá e fazia um produto melhor, a Intel tinha 10 vezes mais dinheiro para investir em pesquisa e desenvolvimento. Em uma geração ela já ia lá e tirava a diferença. Então esse gap de tempo não era suficiente para a AMD crescer no mercado. Ela conseguiu manter essa vantagem competitiva e a Intel é a maior empresa do setor até hoje. Então, tem por volta de 90% de market share. Não conseguem tirar esse posto dela. Então tem uma série de cases aí de empresas que conseguiram impor vantagens competitivas. Uma empresa que tem um negócio desse aqui no Brasil, que é razoavelmente consenso, é a Ambev. A Ambev ela é uma empresa que tem um market share muito grande e ela tem uma cadeia de distribuição muito boa, é muito capitalizada. Isso acaba trazendo uma vantagem competitiva para ela, porque ela tem uma diluição muito grande de custo fixo. Você vai num bar na Piraporinha do Piauí lá, talvez não tenha a Stella, talvez a Stella tenha, agora que é dela também, né? Mas talvez não tenha, sei lá, Heineken, mas vai ter Skol, vai ter Brahma, vai ter essas marcas.
Porque ela consegue chegar naquele ponto de venda, ela consegue distribuir para aquele ponto de venda e o concorrente às vezes não consegue. Então ela criou lá um sistema de distribuição que é muito capilarizado, ela tem vantagem por causa disso. E ela fica mantendo esse market share, ela não deixa, ela faz propaganda, ela faz promoção, ela tem marcas em pontos de preço diferentes, e ela atinge públicos diferentes, assim vai. E aí tem um negócio que acontece que, primeiro, normalmente uma vantagem competitiva sozinha não é suficiente para se sustentar no longo prazo. Então, você fala, eu tenho uma marca muito reconhecida. Não é suficiente. Pode ser que venha alguém com um custo fixo mais baixo que o seu e tome seu mercado. Eu tenho economia de escala. Pode ser que algum concorrente consiga ter economia de escala também. O que normalmente funciona bem é uma combinação das duas coisas. Então, por exemplo, Coca-Cola, preferência de marca, hábito, economia de escala. Cara, juntou um monte de características de barreiras competitivas, aí às vezes funciona bem. Ou alguma coisa que é intransponível, então regulação, que pode mudar, mas naquele momento é intransponível. Eu não sei, como é que chama a companhia de água aqui de Floripa? Como que é? Kazan. Se você não quiser mais comprar da Kazan, o que você faz? Só você mandar um caminhão-pipa na sua casa, né? Não tem o que fazer. Então, tem uma barreira competitiva ali por regulação ou por infraestrutura, porque é impossível você fornecer de outro jeito, etc. Então, a empresa está protegida nesse sentido. Em geral, isso é muito raro, tá? A maior parte das empresas não tem vantagens competitivas que conseguem se manter no longo prazo. E aí, o que normalmente faz a diferença para uma empresa que está operando num ambiente muito competitivo, em que você tem várias empresas que estão mais ou menos nas mesmas condições e estão disputando o cliente, é como que essa empresa é gerida. Se você aloca bem o capital, se você consegue ser eficiente na conversão de custos, se você consegue ser eficiente na sua despesa ou no seu custo fixo ali. Então, a forma como a empresa é gerida é o que faz mais diferença num ambiente competitivo. E aí uma coisa que a gente olha sempre na hora de fazer análise de empresa é como é que se comporta o management dela. Management são as pessoas que estão tocando a empresa lá. Presidente, diretor financeiro, diretor de TI, assim vai. Relações com investidores. E aí umas coisas que são legais de você ver é como que essas pessoas se comportam. Como que elas alocam capital. Quando você é acionista de uma empresa, você é sócio dessa empresa. E essa empresa ela deve a você satisfação. Pode ser que você seja pequeno, etc. Mas ela te deve explicações sobre as coisas. Aí tem uma outra coisa que é legal de você olhar, que é a estrutura de capital da empresa. Um negócio que é bom ter na cabeça é que é o seguinte, empresa é um bicho lá que capta dinheiro através de dívida ou através de ações, e ela pega esse dinheiro para investir em ativos e na atividade operacional dela, fazer a empresa rodar. E ela tenta extrair lucro disso. Então, sempre é uma brincadeira de captar dinheiro através ou de dívida ou de ações para investir em coisas de gerar retorno. É isso que a empresa faz. E aí, se o dinheiro veio de dívida ou se ela veio de ações, tem uma série de impactos em como que vai ser a rentabilidade ou viabilidade dos projetos e quanto que você vai conseguir gerar de retorno para os sócios. Tá? Os acionistas são os sócios da empresa. Se você vai lá e abre uma empresa que não tem ação listada na bolsa, mas você foi lá e colocou capital social, integralizou capital social, você é acionista dessa empresa e você é sócio dela. Tá? Ela só não está com essas ações sendo comercializadas em mercado aberto, mas ela tem ações. Então, sempre os acionistas são os sócios da empresa lá e tem dinheiro vindo de dívida também. A proporção dessas coisas influencia uma série de coisas. E a gente acha, em geral, que ter dívida é ruim. Às vezes não, tá? Às vezes ter dívida aumenta o retorno do acionista.